O bem-estar animal é a preocupação de todo criador de cavalos. E o Aras 8 Virtudes de Amparo Interior Paulista ganhou o reconhecimento do Sela Verde, um programa brasileiro de certificação de equinocultura sustentável. Isso por ter boas práticas de manejo, preservação ambiental e responsabilidade social. Sobre esse bem-estar animal, que deu o prêmio para o Aras, o Walter Pulga Júnior conversou com o titular Ricardo Bacelar. Vale a pena você, principalmente você, que é criador de cavalos, conferir a entrevista. Ricardo, obrigado por ter vindo. Vamos falar daquilo que é uma preocupação quando falamos de animais e principalmente de cavalos. E a sua empresa, né, o Aras 8 Virtudes, recebeu, né, o selo verde, vamos dizer assim, né, para bem-estar animal. Aliás, vamos explicar o que é esse selo verde. O Sela Verde é um programa de certificação específico para a equinocultura. Como a maior parte das certificações está sempre ancorado, estruturado em 3 pilares. Então, no caso específico da equinocultura, tudo que diz respeito ao bem-estar animal. Depois tem o caso do meio ambiente, né, o pilar meio ambiente, e o pilar social trabalhista. Então, o programa tem uma relação, como se fosse um checklist de boas práticas que a gente deve observar na atividade da equinocultura. Mas pode ser desde um aras, uma fazenda, ou um centro de treinamento, uma hípica. Né? Tá? No caso do bem-estar animal, é muito exigente? Eu acho menos exigente do que as pessoas imaginam. Né? Acho que às vezes as pessoas têm receio de serem auditadas. Ah, vai vir um auditor aqui e tal. Eu, na verdade, considero muito mais uma fonte de referência de boas práticas, porque eles não inventaram nada novo. Eles fizeram uma pesquisa e uma compilação de artigos técnicos, de livros, da literatura, que faz as recomendações de o que é melhor para o cavalo, como se deve criar um cavalo, treinar um cavalo, alimentar um cavalo, conduzir a reprodução, o transporte, a preparação para um evento esportivo. Então, na verdade, para mim, é uma fonte de consulta, né? Você segue aquela linha. Há dificuldades para seguir essa linha, essa exigência de bem-estar animal? Criar cavalo é uma atividade de muita responsabilidade. É fascinante, o cavalo tem um poder sedutor sobre nós, né? A gente admira a beleza do animal, a energia, etc. E tal, e a função. Né? A gente tem que lembrar que na história da humanidade, se não fosse o cavalo, nós não estaríamos aqui hoje. Né? O primeiro tratado sobre equinocultura de Xenofonte é de 400 anos antes de Cristo. Né? Então tem uma relação entre homens e cavalos que vem ao longo da nossa história há muito tempo. Né? O cavalo tem então essa parte da função dele. E é muito importante, se você vai desempenhar alguma função junto, essa função pode ser uma viagem a cavalo, o transporte, um trabalho rural numa propriedade ou um esporte equestre, né? Você tem um parceiro ali, você tem uma atividade a dois, né? É como se fosse uma dança. Então você tem que dançar em sintonia, em harmonia, com alegria, né? Para poder ser produtivo, eficiente. Eu acho que o programa Sela Verde ele faz recomendações que favorecem ao melhor desempenho desse conjunto, cavalo e cavaleiro. O que você ressaltaria como fundamental quando falamos de bem-estar animal para cavalos? A primeira coisa que a gente deveria sempre pensar é o seguinte: se eu vou trabalhar com um animal, no caso o cavalo, eu preciso saber como funciona esse cavalo. Quais são as necessidades dele, quais são as características naturais, como esse cavalo vive na natureza antes da chegada do homem na sua vida. Então, você tomar isso como um ponto de partida, como uma referência, como um princípio. Tá bom, eu vou trazer esse cavalo para um ambiente humano, um aras, uma fazenda, uma hípica, eu vou treinar esse cavalo, vou pôr uma sela nele, vou pôr uma embocadura, vou montar e vou fazer um esporte, vou fazer um trabalho, vou fazer um lazer, uma cavalgada, um passeio. Né? Então, você precisa saber o seguinte: bom, o que esse cavalo precisa? Como ele pode funcionar melhor? Né? De que maneira eu posso me relacionar com esse cavalo para fazer o esporte que for, um enduro, um salto, um adestramento, uma apartação, um tambor, e ter um cavalo íntegro física e emocionalmente. E o cavalo vai dar para você o melhor dele. É um bom negócio ter esse custo, vamos dizer, esse cuidado com os animais? Vale a pena isso? Eu acredito que sim, por duas razões, pelo menos duas. Tá? A primeira é a da consciência.
a gente monta no cavalo. Então não é uma bobagem qualquer. É você sentar na coluna, no dorso de um ser vivo, um outro ser vivo. E a gente trabalha, e muitas vezes é um trabalho pesado, é um trabalho duro. Tá? Então, eu acho que a primeira razão, que a gente poderia chamar de um bom negócio, né, é você estar com a consciência em paz, né, que tem uma relação de respeito ali, né, uma atenção com os cuidados, com as necessidades e tal. E do ponto de vista mais tradicional, de negócio, de custo, o sela verde, de maneira geral, ele simplifica. Então, por exemplo, os cavalos nossos são criados soltos, a campo, são criados em grupo, os garanhões vivem juntos, os potrins ficam com suas mães muito tempo, os acasalamentos são feitos a campo, então você simplifica muito toda aquela atividade dia a dia, de cocheira, de manejo, de limpeza, né? Você tem muitas atividades que ficam mais simples, né? A alimentação é basicamente pasto, então você tem que cuidar do pasto. É óbvio que o cavalo come ração, uma boa ração, mas você não precisa ter todo aquele kit veterinário de suplementos, de vitaminas, de remédios, medicações e tal, porque você tem um cavalo mais rústico. Então, eu acho que tem esse lado também econômico de você ter uma atividade mais simples e de custo mais baixo. Quem compra cavalo, seja para uma atividade esportiva, seja por um lazer, seja para trabalhar no campo, usar o cavalo no trabalho, na lida, e é muito usado, muitas vezes na pecuária, está valorizando o bem-estar animal? Nós podemos fazer uma comparação com o segmento de alimentos orgânicos, né? Tem muita conversa a respeito disso, o que é bom, o que não é, faz mal ou não faz mal, tal. Se usa defensivo, se usa etc. E tal. Eu acho que no cavalo existe um mercado crescente para pessoas que têm essa admiração pelo cavalo, quer ter um cavalo, precisa trabalhar a cavalo, ou quer praticar um esporte a cavalo, mas quer que o seu cavalo esteja feliz, esteja íntegro. Então eu vejo isso de uma maneira crescente, né? É um mercado em expansão. Com certeza, com certeza. A gente vê, por exemplo, na Europa, e nós já vendemos cavalo para a Alemanha, para a Holanda, eles querem um cavalo criado e educado, né? Às vezes a gente pensa sempre na parte da criação. Então o que é o sela verde? Se a gente fosse simplificar de uma maneira bem simplista, mantenha os cavalos soltos, mantenha os cavalos em grupo, deixe o cavalo comer capim. Uma maneira bem simplista é essa. E, obviamente, não use de violência com o cavalo. Se relacione com ele de uma maneira respeitosa, de uma maneira assertiva, correta, mas que tenha ali um respeito. Na Europa, as estruturas são menores. Então, muitas vezes, a pessoa tem 2 ou 3 cavalos e ela mesma é quem cuida. Portanto, ela valoriza, sim, um cavalo que vai ser mais fácil ela cuidar, que vai ser mais prazeroso dela cuidar e dela interagir. Então, acho que a questão da educação, se usa muito a expressão educação equestre, né? E não é só fazer o cavalo aprender aquilo que eu quero que ele faça. É muito mais assim, o que eu preciso saber, como que eu preciso me educar para fazer parte da vida dele, né? Então, é uma educação de mão dupla, né? E eu acho que o europeu, de maneira geral, muitos americanos também, valorizam, apreciam isso, e alguns colocam isso como condição. Então, em termos de mercado, obviamente que já existe um segmento do mercado, assim como existe para alimentos orgânicos, que é conceitual. Eu quero um cavalo que tenha sido respeitado, que tenha crescido em liberdade com outros animais, seja um cavalo com a parte de temperamento, a parte emocional equilibrada, né? Então, existe sim esse mercado, esse segmento. Bom, você acaba de ouvir Ricardo Bacelar. Ricardo Bacelar é criador de manga larga, marchador, na região de Amparo, no interior de São Paulo, já há 15 anos atuando com criação de cavalos. Eu agradeço aqui a presença do Ricardo Bacelar conosco. Fica aí a mensagem: bem-estar animal também tem um bom mercado, notadamente quando falamos de equinos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, prazer. É com vocês em Campo Grande.